19, vamos encontrar a palavra de Deus a nos declarar que Ló vivia em Sodoma e Gomorra. E nós sabemos bem da história de Sodoma e Gomorra. Ló recebe os dois anjos para anunciarem a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo. Então, Ló, quando recebe esses dois anjos, Ló pediu nesses homens para que hospedassem na sua casa. E até que esses dois anjos aceitaram hospedar na casa de Ló. Então, assim que Ló recebe esses dois anjos, e a missão dos dois anjos era anunciar a Ló e aos habitantes de Sodoma e Gomorra que dentro de poucos dias Sodoma e Gomorra será destruído com fogo. Então, neste exato momento, quando os habitantes de Sodoma e Gomorra souberam que entrou dois homens na casa de Ló, todos daquela cidade vieram até a casa de Ló, começando até nas crianças, moços e velhos, todos vieram à casa de Ló. E interrogaram a Ló, perguntaram a Ló: Ló, tantos homens que você hospedou na sua casa, então desses homens que entraram na sua casa, nós queremos conhecê-lo. Amados amigos, naquela época, a cidade de Sodoma e Gomorra só vivia homens gays. Estes homens gays são homossexualismo. São aqueles que só se casam homem com homem. Aqueles homens que só fazem relações sexuais com homem, homem com homem. A cidade de Gomorra estava cheia desse tipo de homens. Então é por isso que eles vinham até a casa de Ló e diziam: Ló, nós queremos conhecer aqueles homens que entraram em sua casa. Nós queremos conhecer. O que eles queriam? Eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Mas Ló dizia assim: por favor, não façam isso. Não façam isso. Se for assim, eu tenho as minhas duas filhas virgens. Melhor que façam mal às minhas duas filhas. Mas a estes homens que entraram aqui na minha casa, não o façam mal. E os habitantes daquela cidade ficaram completamente nervosos. Como é que Ló vai nos comandar desta maneira? Então, todos ficaram nervosos. O que eles queriam é romper a porta para entrar dentro a casa de Ló. Mas Ló dizia: não façam isso, por favor. Então, neste exato momento, os anjos disseram assim: Ló, entra! E Ló entrou. E neste período, os anjos lançaram uma cegueira a todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Todos ficaram completamente cegos. Então, neste momento, os anjos anunciaram a Ló: Ló, nós fomos enviados por Deus. Dentro em breve, Sodoma e Gomorra será destruído com fogo. Então, se você ainda tem alguns familiares, é necessário avisá-lo para saírem de Sodoma e Gomorra. Se ainda tens os teus geros, é necessário avisar os teus geros, porque dentro em breve o fogo vai cair dos céus, vai consumir toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, neste exato momento, os geros de Ló não acreditaram. Eles zombaram de Ló. E todos daquela cidade, ninguém acreditou no aviso dos dois anjos. Até que depois veio o fogo dos céus e consumiu todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. E assim naquela época eram os dois anjos. E agora nós estamos também no período deste aviso. O Apocalipse capítulo 18 fala de um poderoso anjo. O quarto anjo que anuncia aos habitantes da terra. É por isso que a mensagem
do terceiro anjo é uma mensagem final para ser pregada ao mundo inteiro. Apocalipse 14, o verso 9, é uma mensagem para o mundo inteiro. E esta mensagem, ela nos diz que alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as pragas. E nós estamos no período do sinal da besta. Em Apocalipse 13, o verso 16 e 17, o poder papal, ou seja, Estados Unidos, a segunda besta do Apocalipse 13, o verso 11, que significa América do Norte, ela vai forçar todos os habitantes da terra para receberem a marca da besta, para que ninguém poderá comprar, nem vender, nem viajar, ninguém poderá entrar no supermercado, nos armazéns, comprar alguma coisa, sem não tiver a marca da besta. Então este tempo chegou, nós estamos no período que a marca da besta já começa a funcionar. É por isso que estamos vivendo no tempo do decreto dominical. O decreto dominical é uma lei federal que saiu nos Estados Unidos em 2020. No dia 12 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, ele foi perante o santuário do Papa João Paulo II. E ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Depois daquela adoração, ele vai à Casa Branca, ao palácio, e ele assina o decreto dominical. E após a assinatura do decreto dominical, ele preparou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo possam promover este decreto dominical. Então foi neste tempo que agora as igrejas começaram agora a promover o decreto dominical. Foi neste período que os Estados Unidos tirou a liberdade religiosa de todo mundo, de todas as igrejas. Então a liberdade religiosa foi tirada. Nós estamos já no período que já não existe liberdade religiosa. O que agora está dentro das igrejas é uma falsa liberdade religiosa. Estamos no período da falsa liberdade religiosa. A verdadeira liberdade foi tirada. É por isso que neste momento nós estamos dentro dos decretos dominicais. Ninguém comprará, ninguém poderá vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então quem é a besta que o Apocalipse 13 está dizendo? A besta do Apocalipse 13 é o poder romano, o poder papal. E esta besta do Apocalipse 13, ele está representando o líder da Igreja Católica. Ele é a besta do Apocalipse 13. É a primeira besta, a besta que sai da terra. É o poder que sai da terra, ou seja, o poder que sai do mar. E o mar, na palavra de Deus, significa água. O mar é água, e água em profecia significa povos, multidões, nações, línguas. Então o que significa as águas? Então significa um poder que sai no meio do povo. Então o Apocalipse, o verso 11 do Apocalipse 13, fala a segunda besta que sai da terra. A segunda besta que sai da terra, ela tem o chifre como o chifre de cordeiro. Tem os dois chifres. E a palavra de Deus nos afirma que este poder, o poder dos Estados Unidos, a besta que sai da terra, ele vai forçar os habitantes da terra para receberem o sinal da besta. Então, se a besta representa o papado, o Papa ele é a besta do Apocalipse 13, e ele tem o sinal que ele poderá colocar na fronte, na testa dos seres humanos e na mão direita. Este será o sinal dele, o sinal dele. Então, qual é o sinal dele? Qual é o sinal
sinal da besta. Então, de acordo com a palavra de Deus, este sinal da besta é um dia que a besta, o papado, ordena, autoriza todos os habitantes da terra para guardarem, para respeitarem. Qual é este dia que o papado autoriza ao mundo inteiro para respeitarem, para guardarem? É o domingo, o primeiro dia da semana. Este primeiro dia da semana, chamado domingo, é um dia autorizado pela besta do Apocalipse 13, o papado. Então, esta é uma autorização do Papa. Então, ele agora obriga a todos a guardarem este dia. Então, este representa o sinal da besta, o domingo. Então, é por isso que neste momento, o domingo é o sinal da besta. Então, qual é o sinal de Deus? De acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós temos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, em Êxodo 20, o verso 3 a 17. Aqui temos os mandamentos do Senhor. E o quarto mandamento nos manda a observar o quarto mandamento, o santo sábado. É por isso que aqui, o quarto mandamento nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou o dia sétimo. Este é o quarto mandamento que Deus ordena para todos os habitantes da terra observarem, guardarem. Mas a besta diz: não, o dia do Senhor, o dia de adoração é o domingo. É por isso que nós estamos vendo aqui em cima a lei de Deus, os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus. E aqui abaixo temos os mandamentos da besta, os mandamentos do Papa, escrito pelo dedo do homem. Então, de acordo com Êxodo 31, verso 18, Deus escreveu com o seu próprio dedo a sua lei. Mas o homem do pecado, filho da perdição, que está a significar o papado, ele cuidou em mudar os tempos e a santa lei de Deus, os seus mandamentos. Porque está escrito na palavra do Senhor, em Daniel 7, verso 25, que este poder humano, o poder papá, ele cuidará em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Então nós estamos neste período do sinal da besta. Amados amigos, parece que é uma brincadeira, mas a situação não está para melhor. A situação vai indo ao pior. É por isso que nós estamos no período do decreto dominical. As leis do decreto dominical estão completamente a sair. É por isso que no dia 2 foi assinalado este decreto para todos os habitantes da terra receberem o sinal da besta. Então o sinal da besta é o domingo, mas o sinal de Deus é o santo sábado. A palavra de Deus no livro de Êxodo 31, o verso 12, está nos dizer: certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Guardarei os meus sábados em todas as vossas gerações. E Ezequiel 20, verso 12, e até o 20 também fala que certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, em Apocalipse capítulo 7, também fala do sinal de Deus. Fala do selo do Deus vivo. Estamos no período que os filhos de Deus serão assinalados com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo se encontra na observância do quarto mandamento, que manda guardar o santo sábado. É por isso que aqueles que receberem, aqueles que guardarem o domingo, esses receberão o sinal da besta e receberão
as 7 últimas pragas que estão vindo na terra. Estamos no período que as igrejas todas estão unidas para promover o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa. Estamos no período da perseguição. Neste período, a igreja perseguirá os santos do Altíssimo. Assim conforme a Igreja Católica perseguiu os santos do Altíssimo no ano 538 até 1798, assim a Igreja Adventista fará o mesmo, perseguindo os verdadeiros adventistas que estarão fora dos templos observando os 10 mandamentos. É por isso que está sendo promovido a liberdade religiosa. Dentro de todas as igrejas tem o departamento de liberdade religiosa. Isto significa que tiraram a liberdade religiosa verdadeira. Então, neste momento, já é proibido pregar o pecado pelo seu próprio nome. Já ninguém pode pregar mais o pecado pelo seu próprio nome, por causa das leis da falsa liberdade religiosa. É por isso que a partir de 2020, na época da pandemia, as igrejas começaram a promover a liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. Em cada igreja local tem este departamento da falsa liberdade religiosa. Mas a primeira igreja que está em frente em promover, que tem este encargo de promover a liberdade religiosa, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que a direção, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi rejeitada por Deus. E Deus levantou uma nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. É o quarto anjo do Apocalipse 18. Está chegando as 7 últimas pragas. O momento para as pessoas se arrependerem agora. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele está no santuário celestial, está no lugar santíssimo, interceder por todos nós. Está a fazer a intercessão. Então, neste período, é um momento que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, antes que Jesus Cristo saia do lugar santíssimo. Quando Jesus Cristo sair no lugar santíssimo, lá onde está fazendo a intercessão, então a porta da graça vai se fechando. E quando a porta da graça se fechar, as 7 pragas serão derramadas no mundo inteiro. As pragas do Apocalipse virão as 7 pragas do Apocalipse 16. Então é por isso que aqueles que receberem a marca da besta, esses vão receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia. O Apocalipse 16 fala as 7 últimas pragas que virão a todos os adoradores da besta, a todos os desobedientes da santa lei de Deus, aqueles que desobedecerem aos santos mandamentos de Deus, obedecerão os mandamentos dos homens, então esses receberão a ira de Deus. É por isso que virá a primeira praga sobre os adoradores da besta. A primeira praga vai ser feridas dolorosas. Aqueles que receberem a marca da besta vão ter feridas dolorosas, feridas que nenhum médico conseguirá sarar aquelas feridas. Esta será a primeira praga do Apocalipse, dentro em breve. Não resta muito tempo. E a segunda praga vai atingir ao mar. O mar vai modificar em sangue. E todo peixe, todo ser vivente que habita no mar morrerá. Por que que estas pragas, a segunda vai cair no mar? Porque no mar é onde se aplica todo tipo de espiritismo. Se aplica muito no mar. É por isso que a segunda praga vai atingir no mar. Então, as águas do mar modificarão em sangue. A terceira praga vai atingir nos rios, nos tanques, nas piscinas, nas fontes das águas, em todas as torneiras. Essas águas modificarão em sangue. Ninguém conseguirá beber
água a todos aqueles que receberem o sinal da besta. Não terão acesso à oportunidade deles beberem água, porque as águas modificarão em sangue. As águas que cheiram mal. Então, neste momento, por que esta terceira praga vai atingir nos rios e nas fontes das águas? Porque antigamente eles já mataram os santos profetas de Deus. Por causa de que eles derramaram sangue dos profetas, então também lhes será dado a beber sangue. É por isso que todos aqueles que receberem a marca da besta, esses não terão acesso de beber água, porque as águas modificarão em sangue. Você que tiver a sua torneira em sua casa, você vai abrir a torneira, neste momento vai sair sangue. Você que tem a sua piscina, você vai na sua piscina, as águas da piscina vai modificar em sangue. As fontes das águas, os rios, tudo modificará em sangue. E todos os peixes que habitam nos rios também morrerão. Esta é a terceira praga do Apocalipse. E a quarta praga vai atingir o sol. O sol vai queimar a todos aqueles que adorarem a besta e receberem o seu sinal. Aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o seu sinal. Então, a quarta praga, o sol vai afastar mais próximo para queimar com intenso calor a todos os adoradores da besta. Por que essa praga vai atingir ao sol? Porque antigamente os pagãos adoravam o sol. Os homens adoravam o sol na antiguidade. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 8, o verso 22. Então, neste exato momento, é por isso que o sol vai queimar as pessoas. Porque em vez das pessoas adorarem a Deus, eles adoravam o sol. É isto mesmo. Então, o livro de Ezequiel 8, verso 16, ali está o período que os homens adoravam o sol. Então, neste exato momento, esta será a quarta praga do Apocalipse e será derramada a todos os habitantes da terra, os adoradores da besta. E vem a quinta praga. A quinta praga será atingida em Roma, no trono da besta, lá no Vaticano, onde habita a besta. Lá vai atingir a quinta praga. A quinta praga vai ser uma escuridão terrível, uma escuridão que será impossível apalpar. Então, neste exato momento, esta será uma escuridão que vai atingir apenas no trono da besta, em Roma. E a sexta praga vai atingir o rio Eufrates. O rio Eufrates que está no Médio Oriente. As águas do rio Eufrates vai desgotando. Quando desgotar essas águas, vai ser o caminho dos reis do Oriente. E eles se dirigem. Esses reis se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, eles mesmos, na verdade, vão se dirigindo nos reis do mundo inteiro para pelejar com o Deus Todo-Poderoso. Então será chamada uma guerra espiritual chamada o Armagedon. Então é por isso que o profeta João, do Apocalipse, ele viu a união dos três espíritos imundos semelhante a Arã. Em Apocalipse 16, o verso 13 e o verso 14. Então ele viu sair na boca do dragão o espírito imundo, da boca da besta saiu o espírito imundo, da boca do falso profeta saiu o espírito imundo, da boca do dragão o Satanás, da boca da besta o catolicismo, o papado, da boca do falso profeta o protestantismo apostatado. Saem os três espíritos imundos semelhantes a Arã. A palavra de Deus nos declara: esses três espíritos imundos são espíritos de demônios que se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar com Deus Todo-Poderoso e contra o povo santo. Esta é a guerra do Armagedon, que todos nós seremos envolvidos. Se você adora, se você não adora, mas todos estarão envolvidos
o final. Será um conflito entre as doutrinas de Cristo e a doutrina dos homens, entre as tradições e os ensinamentos de Cristo. Então é por isso, esta é uma batalha final. Esta é a sexta praga do Apocalipse. E a sétima praga vai atingir ao ar. Vai haver um silêncio durante meia hora. E este silêncio durante meia hora significa vai haver um silêncio durante uma semana. E este silêncio que vai haver neste momento, depois vai se ouvir uma voz vinda no trono de Deus. Uma voz que vai dizer: está feito, está consumado. E neste período começa a cair grandes pedras de granizos. Pedras que pesam 40 quilogramas. E essas pedras vão, na verdade, massacrar a todos aqueles que receberem a marca da besta, receberem o sinal da besta. Então é neste período que vai haver esta sétima praga. É onde que os homens grandes, ricos, os grandes reis vão fugindo pelas montanhas, pelas rochas, dizendo: escondei-nos, por favor, pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que está vindo. Então, neste exato momento, esta será a sétima praga. Vai derramar saraiva, granizo, pedras que pesam a cerca de 40 quilos. Então, neste exato momento, Deus está avisando para você não receber o sinal da besta, para você não receber estas 7 últimas pragas. Está chegando o momento das 7 últimas pragas serem derramadas. Nós estamos no período de misericórdia de Deus. É por isso que esta mensagem, a mensagem do terceiro anjo, é uma mensagem de misericórdia para os habitantes da terra. Então estamos no tempo de misericórdia, mas dentro em breve a misericórdia vai terminar. Quando Jesus Cristo sair do santuário celestial, do lugar santíssimo, então neste momento não haverá mais mediadores, não haverá mais sumo sacerdote que estará, na verdade, intercedendo por nós diante do Pai. Neste momento Jesus Cristo está lá no santuário celestial, está a interceder por nós, por todos nós. Porque Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou. E neste momento está diante do Pai, entre o Pai e a sua lei. Então neste momento, a ira de Deus pronto para destruir o mundo inteiro. Quando Deus vê a sua lei sendo violada pelos seres humanos, pelos habitantes da terra, a ira de Deus é pronto para destruir o mundo inteiro. Mas Jesus Cristo está diante do Pai com as suas mãos feridas, dizendo: Pai, poupa mais um pouco o pecador, mais um pouquinho, até que, na verdade, eles se arrependam, porque eu morri por eles. Este é o serviço que o Senhor Jesus está fazendo no lugar santíssimo. E este trabalho começou em 1844, quando Jesus sai no lugar santo e entra no lugar santíssimo. Este é o serviço que está fazendo. Então, quando ele sair do lugar santíssimo, ele tira aquelas vestes sacerdotais, agora mete as vestes de juiz, as vestes de vingança, para agora se vingar por causa da sua lei que está sendo pisada, violada pelos habitantes da terra. Então será neste momento que se ouvirá o decreto do Apocalipse 22, verso 11. Onde vai se ouvir uma voz, o mundo inteiro vai ouvir a voz. Está feito. Agora, continue o injusto na prática da injustiça. Continue o imundo sendo imundo. E continue o santo a santificar-se ainda. Continue o justo sendo ainda justo. E neste período, o tempo da graça acabou. Aqueles que não decidirem estar ao lado de Deus, neste momento, receberão a ira de Deus, as 7 últimas pragas. Por isso, este é o momento
das pessoas decidirem enquanto Cristo está no santuário, está ainda fazendo a intercessão por todos nós. Então, o decreto dominical que saiu é para todos receberem a marca da besta. Então, chegou o período que o Apocalipse 13 está se cumprindo. O Apocalipse 18 também está se cumprindo. Este é um aviso final. Este aviso foi já proclamado aos patriarcas. Noé proclamou este aviso. A Ló também foi proclamado este aviso. E aos habitantes de Jerusalém foi proclamado este aviso. O Senhor Jesus proclamou: Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas, que apedrejas aqueles que te são enviados. Mas Jerusalém não quis saber. Então, neste momento, foi o período que Jerusalém, no ano 70, foi destruído pelos romanos. Os romanos destruíram os muros de Jerusalém. E aqueles que não aceitaram o aviso do Senhor Jesus foram destruídos nos muros de Jerusalém. E aqueles que atenderam o chamado de Cristo Jesus, esses escaparam da destruição de Jerusalém. Então é por isso que nós estamos dando este aviso. A mensagem do terceiro anjo avisa a todos os habitantes da terra, para as pessoas procurarem escapar das 7 últimas pragas. É necessário que nós devemos fugir da ira de Deus, mas não devemos fugir da ira dos homens. Os homens, a ira dos homens é neste momento, que estão perseguindo o povo de Deus com as leis de liberdade religiosa que está dentro das igrejas. O quarto anjo proclama a mensagem, dizendo: caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios. A grande Babilônia está representando todas as igrejas do mundo que caíram. A grande Babilônia representa as igrejas que caíram, as igrejas que se uniram com o papado, promovendo o decreto dominical, a liberdade religiosa. E assim, como na época de Ló havia gay, homossexualismo, aqueles que só faziam relações sexuais homem com homem. Então, neste momento, através da falsa liberdade religiosa, estamos neste período. Dentro das igrejas está cheio de homens homossexualismo, está cheio de pastores homossexualismo. Dentro dos templos adventistas está cheio de pastores gays, aqueles que só se casam homem com homem. Então, isto tudo foi profetizado. O apóstolo Paulo foi revelado a condição que o mundo se encontra hoje. Quem deu a ordem que o homem com o homem pode se casar? Deus não deu esta ordem. Deus só deu a ordem, o homem e a mulher. Mas homem com homem não é a ordem de Deus. Quem deu a ordem que o homem com o homem pode se casar? Foi a besta do Apocalipse 13, de acordo com Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, você acompanhando o capítulo 1 todo. E o versículo 27 fala isto: que os homens mudaram a sua natureza, de homem e a mulher, e mudaram a sua natureza para se casar homem com homem. Então é por isso que foi dada esta ordem. Foi o Papa que deu a ordem que o homem com homem pode se casar. E assim, isto vai causar problema no mundo inteiro. Está causando problema no mundo inteiro. É por isso que a palavra de Deus diz que essas pessoas merecem o castigo. Está escrito assim na palavra de Deus. É por isso que aqui, veja, a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e a santa lei dos homens. É por isso só duas classes de pessoas que vai existir neste certo momento. Então, as duas classes já estão se dividindo no mundo inteiro. Os que adoram a Deus, guardando os verdadeiros mandamentos de Deus, e os que adoram o homem, o papado, guardando os mandamentos falsos. Então, é por isso que esses mandamentos aqui, o primeiro mandamento que diz que não terá outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que está em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos
meus filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. E o terceiro mandamento que diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Este é o terceiro mandamento na santa lei de Deus. E o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que entra em tua casa. Não fará nenhum trabalho, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou o dia do Senhor. Então, o quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o sexto mandamento diz que não matarás. O sétimo mandamento diz que não adulterarás. O oitavo diz que não furtarás, não roubarás. E o nono mandamento diz que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo diz que não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo que pertence ao teu próximo não cobiçarás. Este é o 10º mandamento na santa lei de Deus. Então veja, estes 4 mandamentos, o primeiro que nós lemos, é um mandamento que fala a respeito do amor, do nosso amor para com o nosso Deus. Mas os 6 mandamentos que estão na segunda tábua fala do nosso amor para com o nosso próximo. Então, neste exato momento, a palavra de Deus nos declara: haverá um poder que vai cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus, os 10 mandamentos, de acordo com o que está no livro de Daniel 7, verso 25. Então, chegou o período que este poder papal mudou os tempos e os mandamentos de Deus. É por isso que nós estamos a ver aqui abaixo, nos quadros vermelhos, aqui uma lei escrita pelo dedo do homem, mas aqui em cima a lei escrita pelo dedo de Deus, que está escrito em Êxodo 31, verso 18. Então, a lei escrita pelo dedo do homem, pela besta, está aqui. O primeiro mandamento diz que amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento diz não tomar o seu santo nome em vão. Então, este amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro aqui, nos mandamentos do catecismo da Igreja Católica, fala a respeito dos 4 mandamentos aqui de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eles colocaram aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, mas aqui nem está lá esses próprios mandamentos. Então, neste exato momento, tiraram este aqui e tiraram este aqui. Agora veja, aqui no segundo, diz que não tomar o seu santo nome em vão. Tudo trocado. Não tomar o seu santo nome em vão. Na verdade, este é o segundo, é o terceiro aqui na lei de Deus. Mas aqui é o segundo. Então veja o terceiro mandamento. Diz que guardar domingos de festa. Veja, a lei de Deus, o quarto diz que guardar, lembra-te do dia do sábado, mas aqui diz que guardar domingos de festa. E o quarto diz que orar o pai e a mãe. E quando que orar o pai e a mãe, aqui é o quinto. Aqui é o quinto, mas aqui é o quarto. E o quinto aqui diz que não matar. O sexto diz que não pecar contra a castidade. E o sétimo diz que não furtar. O oitavo diz que não levantar falso testemunho. E o nono diz que não desejar a mulher do teu próximo. E o 10º diz que não cobiçar as coisas alheias. Vejam o problema que o homem fez na lei de Deus. Agora, ele dividiu o 10º mandamento, dividiu em 2 partes. Dividiu em 2 partes e colocou aqui. Então, esses 10 mandamentos, esse 10º dividido em 2 partes, fez por que isto? Porque ele tirou o segundo. O segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura. Não devem adorar as imagens. Então eles tiraram este mandamento e dividiram o 10º para ser 2 e o outro vai cobrir esta brecha aqui que eles tiraram. E assim pegaram o 4º mandamento e
e colocaram, guardai domingo de festa. Veja um problema que o homem fez na lei de Deus. Isto é que vai causar a ira de Deus sobre os habitantes da terra. É por isso que Deus vai defender a lei de Deus com as 7 últimas pragas. Então nós estamos neste período do decreto dominical. O tempo yapwa, tukasiko tempo akuti, ovi kundi, tavetika okutunda. Tukasiko tempo akuti, ondimbuyo chinyama, ifetika okutambuiwa. Ovimuka vivaji yika, ukakala munovolwaji, ikakala munovolwaji. Vava vatambula ondimbuyo chinyama, lava vatambula ondimbuya suku. Tukasiko tembo yachwe yakuti ochikundisha tunda kunyama wacho wa 2020. Eti presidente yo Amerika andele ko Roma echi afendela ochinguma china cha Papa João Paulo II. Yu watiukila toke ko Amerika noke wasinala ochikundi. Noke yu wacha olombongo 50 milhões de dólares. Ocho vosi vandise ochikundi chacho echi. Okupisa pacho hapa kunyama wa 2020 atavo akongelo vosi vafetiko kwendisa eyanjo yatavo yuhembi. Twakala otembo ima kuti twakala le eyanjo yatavo yochiri. Eyanjo yatavo yochiri yeye yachiwa kunyama wacho wa 1798. Kaye vosi twapita ve yanjo yachwe maso kupisa kunyama wacho wa 2020 eyanjo yatavo yapwa. Kaye kakuchitava vayo kukunda ekandu vonduko. Kachitava vayo kukunda kuti ochinyama chilomboloka papa. Kachitava vayo kukunda kuti ochinguma atavo vosi vajikongela la papa. Achitava vayo kukunda kuti ondimbuyo chinyama eteke ya teteko semano cha lumiku. Tukasiko tembo ya chwei, o tembo ya pwako. Vosi vana vatambula ondimbuyo chinyama, vachwava vakatambula afengi vakasokwiya. Kovaso, tukasiko loneke vya solako. Tukasiko tembo akuti atavo vosi vajikongela paro kwendisa eyanjo vya chwei ya tavo, yuhembi. O tembo yapwa, ondimbuyo chinyama ifetiko kutambwiwa. Vosi teva katambula ondimbuyo chinyama kupolo. Okutambula ondimbuyo chinyama kochipala chilomboloka. Ove okutava kuti eteke ya teteko semana eteke ya suku. Ocho otambula ondimbuyo chinyama kochipala. Maso okutambula ondimbuyo chinyama peka chilomboloka kuti ove okutava akuti eteke ya teteko semana eteke ya kupuyuka. Chilingi upange la umwe echikwa nyingile upange wa puyuka ochopai chilomboloka kuti otambula ondimbuyo chinyama peka. Endau tukasiko tembo ya chwei akuti atavo vosi vajikongela okwendisa eyanjo ya chwei yatavo yuhembi. Otembo yapwa oloneke lilo tukasi otembo yochari ocho kuti esapulo yungelo watatu ati daumu fendela uchinyama kwenda ochinguma yotambula ondimbu yacho kochipala lepeka wachu okatambula vo afengila kasokwiya kovasoko vosi vatambula ondimbu yochinyama vakatambula afengi ochopai ondimbu yochinyama eteke ina ochinyama yacha kuti oyo eteke ya suku lokufendela oyo ondimbu yochinyama ocho kuti otembo ilo tukasi otembo akuti omanute vosi vanola onele ipi oyongola kukala tukasiku yaki unene utukula ti uyaki owa margendo uyaki uyaki akuti uyaki wacho chilomboloka akuti ochinyi kwenda owelema olo vyandeleko vya suku kwenda vyandeleko vyomanu
houve rolo, Yomano, Oyo o Yaki Wachou, o Amagedon. Então o tempo acabou. Neste momento as pessoas não consideram a última mensagem que está sendo pregada. E esta última mensagem não está sendo compreendida, a mensagem do terceiro anjo. E a luz que ilumina a terra toda com a sua luz está sendo considerada como uma falsa luz. Mas Deus está avisando. É a última hora, é a última mensagem para as pessoas se decidirem. Por isso que esta é a mensagem do terceiro anjo. E o quarto anjo uniu ao terceiro anjo para dar poder e força ao terceiro anjo. Estamos na época da queda de Babilônia, a queda das igrejas. O decreto dominical, a falsa liberdade religiosa e os demônios que entraram dentro das igrejas. Que significa as igrejas tornaram agora moradas de demônios. Tornaram esconderijo de todo espírito imundo. Tornaram esconderijo de toda ave imunda e detestável. Através do decreto dominical. Agora, dentro das igrejas entrou o espiritismo. Dentro das igrejas, eles convidam o espiritismo, convidam a bruxaria, convidam a umbanda, o candomblessão, religiões pagãs que não são aprovadas com a palavra de Deus. É por isso que é a união das igrejas, a união de todas as igrejas. Então, a igreja adventista do sétimo dia está promovendo este decreto dominical. E assim, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adventistas do sétimo dia, estarão fora dessas igrejas caídas, estarão fora dos templos adventistas, para guardar o verdadeiro sábado. Enquanto que os falsos, os apostatados adventistas estarão dentro dos templos, promovendo a liberdade religiosa, o decreto dominical. Então, neste momento, estamos no período que o dragão está irado com a igreja. E ele conseguiu a igreja. E assim, colocaram os jesuítas dentro da igreja adventista. Os jesuítas se infiltraram dentro da igreja adventista, disfarçados de pastores, promovendo o decreto dominical. Então, isto que causou a queda de Babilônia, a queda das igrejas. É por isso, o quarto anjo diz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Todas as igrejas caíram, todas as igrejas do mundo, todas as igrejas de Angola e do mundo inteiro caíram por causa de promover o decreto dominical que saiu no dia 2 de junho de 2020. Então, neste momento, quem ouviu a mensagem, coloca isto no seu coração. Coloca esta mensagem no seu coração. O tempo acabou. Está se cumprindo agora o livro de João 4, o verso 1, começando o verso 1 até em diante, até o verso 19. Ali está o período que nem em Jerusalém, nem nos montes adorarei Deus é Espírito em verdade, mas os verdadeiros filhos de Deus adorarão Deus em Espírito em verdade. Então, neste exato momento, significa nem Jerusalém, nem nos templos em Jerusalém, significa nem nos templos adventistas, nem nos templos evangélicos, templos protestantes. Os filhos de Deus adorarão Deus Espírito em verdade, mas os filhos de Deus estarão fora desses templos adorando o Deus verdadeiro. Então, chegou este período e estamos na primeira fase do decreto dominical. A primeira fase, a fase educativa, a fase de educação, para todos respeitarem o domingo e todos guardarem o domingo. E depois vai vir a segunda fase. A segunda fase é para proibir todos aqueles que não guardaram o domingo para não comprar, nem vender, nem viajar, senão aqueles que guardarem o domingo. Esta será a segunda fase do decreto dominical. E a terceira fase do decreto dominical vai ser o decreto de morte. É na segunda fase que a porta da graça vai se fechar e as pragas vão
vão ser derramadas ao mundo inteiro. E é neste período que agora eles vão dar o decreto de morte. Eles vão dizer, essas pragas que nós estamos a sofrer é porque o domingo está sendo desobedecido. É porque esses observadores do sábado não estão a obedecer ao domingo. É por isso que as pragas estão a cair sobre nós. Então, esses aqui que guardam o sábado merecem a morte. Por isso que eles vão dar o terceiro decreto, que é o decreto de morte. E a terceira fase do decreto dominical. Então, estamos na primeira, a fase educativa. E depois vem a segunda fase aqui, é a fase de não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Então, esta é a mensagem. Que Deus abençoe a todos que ouviram a palavra do Senhor, a última advertência de misericórdia. Em brevemente, a graça vai terminar. Que Deus abençoe grandemente a todos que ouviram esta mensagem. Aquele que ouviu, coloquem isso no seu coração e guardem os seus mandamentos. Este é o tempo. Então agradecemos. Que Deus seja louvado. Amém. Amém.